Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play. O meu nome é Rui Mesquita e conto mais uma vez com a presença do José Nuno Queiroz e temos hoje connosco um convidado, Paulo Menezes. Desde já, bem-vindo ao nosso espaço. Obviamente, como vem sendo o hábito, vamos analisar aquilo que foi, ou podemos dizer que está a ser, que ainda falta um jogo à hora que gravamos esta jornada 9 da Liga NOS, que contou com talvez a maior polémica até agora neste campeonato e permitam começar já por aí. José Nuno, sei que és um sportinguista ferrenho e por isso acho que é incontornável falar sobre o jogo do Sporting com o Famalicão que termina 2-2. O que é que há a dizer primeiro do jogo em si, porque como bem sabes temos por hábito analisar também o futebol, ou sobretudo o futebol aqui. Por isso, primeiro um comentário sobre o jogo e depois também um toque naquilo que foi a prestação do árbitro e do vídeo-árbitro nesse jogo. Antes de mais, boa noite a ti, Rui, ao Paulo e a todos os que vão ouvir este podcast. Sobre o jogo, acho que foi um jogo, eu sou sportinguista, mas acho que é consensual que foi um jogo onde o Sporting foi melhor que o Famalicão. Algo que, por exemplo, não aconteceu na época passada, quer em Alvalade, quer em Famalicão, que eu achei que o Famalicão foi melhor que o Sporting. Neste jogo acho que o Sporting foi muito superior ao Famalicão. O Sporting teve muitas oportunidades, chega depois ao 2-1 e na segunda parte tem dificuldades em matar o jogo, ou seja, marcar o terceiro golo, porque mesmo a ganhar por 2-1 aparentemente tinha o jogo tranquilo. Depois há a questão da expulsão, que obviamente tem interferência no jogo, e o Famalicão acreditou, como é normal, estava já contra 10, partiu para cima, ainda assim não criou muitas situações de perigo, consegue depois o empate, e depois do empate aí sim há uma situação para o Sporting, que é mais conhecida, mas também há, e como realçar, uma oportunidade para o Famalicão logo a seguir, que podia ter ainda feito a reviravolta no resultado. O que eu acho que há de notar mais a nível do Sporting é que os dois golos que sofre são dois golos de bola parada, diferentes. Um é um cruzamento e uma péssima abordagem do Adam, e o Gustavo acreditou, e meio com o ombro, meio com a cabeça, mas fez o mais importante para a equipa dele, que era meter a bola lá dentro. E o segundo, que é um livre direto, e aqui podemos analisar até que ponto é que a prestação da barreira, quer a nível de quem a faz, quer depois da própria barreira. Há quem defenda que aquele tipo de lances merece ter 5 homens na barreira. O Sport pôs 4. O Amorim, e bem parece-me a mim, não respondeu a essa pergunta porque remeteu para aquilo que é o treinador de guarda-redes. Pareceu-me a mim, como o Ruben Amorim e como qualquer treinador confia na sua equipa técnica. Isso é um aspecto que não é trabalhado pelo treinador, é trabalhado pelo treinador de guarda-redes, e por algum motivo que nós não sabemos porque não vemos os treinos, o treinador de guarda-redes, em concordância com o Adai, com certeza com o Max, entenderam que era o melhor para o guarda-redes ter a possível melhor prestação nestes lances, era ter apenas 4 homens na barreira. Há um dado muito curioso, que é que 3 deles saltam à bola, e o Palhinha, que é o jogador mais descaído para a esquerda, do ponto de vista do Sporting, fica parado no chão e a bola acaba de passar por cima da sua cabeça. Fico na dúvida se foi um erro do Palhinha, que devia ter saltado e não saltou, ou se também é algo trabalhado no sentido em que normalmente aquele tipo de livros são batidos com o pé esquerdo, e o Famalicão até ameaça que vai bater com o pé esquerdo, e depois há um jogador com o pé direito que faz o livre. Isso não é propositado e pensado que o jogador que está mais distante não salte, e só os outros 3 em posição mais central é que saltem, e o Palhinha, talvez surpreendido por não ter sido um pé esquerdo a bater, não tenha saltado a bola. Fica a dúvida. Falando depois, isto pronto, acho que resumi um bocado o que aconteceu. Falando depois da polémica, a polémica, é como dizes, é a maior polémica porque tem vamos chamar uma coincidência infeliz, que é o facto de a outra maior polémica, pelo menos no que aos jogos de Sporting diz respeito, ter tido o mesmo interveniente na arbitragem, que neste caso falámos do árbitro principal, o árbitro Luís Godinho, que, e isto é a minha opinião, vale o que vale, eu acho que teve uma prestação abaixo do exigido para este jogo. Do meu entender, acabou por prejudicar mais a equipa de Sporting, o que também é normal, visto que
normalmente nestes casos a equipa prejudicada é sempre a equipa mais ofensiva e que mais ataca e que mais bola tem. Quanto mais bola tens, mais propenso estás a que as decisões do árbitro arrem a teu favor, grosso modo. Antes de dizer que isto não é uma análise, se o Sporting merecia ter mais 4 pontos na tabela, menos 4, mais 3, menos 2, devia estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, porque isso é uma análise para quem gosta desse tipo de análise, até porque para isso precisávamos de analisar todos os jogos, todas as jornadas. Eu por acaso até falei na semana passada que acho que o Sporting até ganhou com o Moreirense com um golo ilegal, acho que é consensual, e por isso, se calhar, grosso modo, naquelas famosas Ligas da Verdade, o Sporting teria 2 pontos a mais com o Moreirense e agora seriam menos 2 com o Famalicão, por isso acho que não é por aí que devemos analisar a prestação do árbitro. Eu sou da opinião que não há falta no golo do Coates, eu entendo que há um toque, mas eu acho que é um toque demasiado ligeiro para que seja considerado falta, até porque eu acho que em Portugal se marcam muitas faltas. O jogo do Sporting com o Famalicão teve 41 faltas. O jogo do Guimarães com o Portimonense, por exemplo, que é um jogo que nem sequer tem a importância, entre aspas, todos os jogos são importantes, mas não tem o mediatismo que tem um jogo de um grande, teve 37 faltas. O jogo do Benfica com o Passos teve 40 faltas, aos 4 minutos já havia 4 faltas. Se olharmos, por exemplo, para os 4 jogos de sábado, de sábado ou de domingo, não sei, mas 4 jogos da Liga Inglesa que aconteceram neste fim de semana, Chelsea Leeds 20 faltas, West Ham Manchester United 19, City Fulham 13 faltas e um Burnley Everton 15 faltas. Em Portugal nós chegamos às 40 faltas. Algumas são bem assinaladas, com certeza, que até ficam outras por marcar, mas destas 40 dá a entender é que há muito coisa miudinha que é assinalada, nomeadamente naquelas faltas chamadas faltas de meio campo, que ao mínimo toque os árbitros estão logo a parar. A culpa é dos jogadores que se atiram muito para o chão? Pá, eu acho que não, porque o jogador só se atira para o chão porque sabe que o árbitro vai marcar falta. Ele joga com aquilo que conhece, que acha que o árbitro vai fazer. Se o árbitro deixar de marcar, eles vão deixar de cair. E depois há aquilo que eu ainda não percebi muito bem, que é a atuação do VAR em Portugal. O VAR, achava eu, e posso estar errado, mas ainda hoje li o protocolo, e o VAR fala em erros claros e óbvios. Mas depois não clarifica em nenhum momento do protocolo o que é que o VAR deve entender como um erro claro e óbvio. Eu até já tínhamos discutido isto. No fundo, diz que é um erro, tem que ser um erro claro e óbvio, e não especificando, acaba por não ser nem claro nem óbvio, não é? Exato. Eu tive até a discutir isto contigo, e tu podes, por exemplo, Sim. argumentar que o erro, que o árbitro entende que o erro do árbitro em validar o golo do Coates é um erro claro e óbvio, porque é um erro que ia dar a vitória ao Sporting e que ia ter influência no resultado. E eu posso interpretar que o árbitro não devia considerar um erro claro e óbvio, porque há um contacto ligeiro, o Coates também sofre o contacto, fica ali uma embrulhada de jogadores na tentativa de disputar uma bola e que podia não intervir por causa disso. A interpretação que eu tenho de um erro claro e óbvio é o quê? Por exemplo, o Pote marca o golo ao Moreirense com a mão e a regra é factual. Se tocar com a mão, é falta. Ou seja, não há aso a segunda interpretação. Isto é um erro claro e óbvio. Agora, com as linhas de fora de jogo, que eu não concordo muito, mas pronto, com as linhas de fora de jogo é possível ver ao centímetro se um jogador está em fora de jogo ou não. Isto acaba por ser um erro claro e óbvio, porque dá para quantificar até se é 1, 2, 3, 4, 10 centímetros que o jogador está em fora de jogo. Um penalti, o árbitro assinala um penalti e vê-se no VAR que a falta é fora da área. Isto é um erro claro e óbvio, porque a linha define bem o que é dentro e o que é fora. Para mim, questões de se há contacto suficiente para falta ou não, era a interpretação que eu tinha, é que não é um erro claro e óbvio. O problema é que eu faço uma interpretação do que estou a ler e outra pessoa pode fazer outra diferente, porque nada diz o que é um erro claro e óbvio, o erro grosseiro, ninguém diz o que é isto definido no VAR. E acho que era isto que se pedia que o VAR clarificasse. E, por exemplo, este árbitro, e foi muito falado, não aqui depois analisando se errou ou não, o lance deste mesmo árbitro em Alvalade, foi argumentado que o toque do Zaidu no Porro não tinha intensidade suficiente para ser falta. E é um lance em que toda a gente percebe que o Zaidu, com aquele toque mais ou menos intenso, ele não tem intenção de jogar a bola. A intenção dele é impedir que o Pedro Gonçalves possa receber a bola nas melhores condições e dar-lhe um toque que se entendeu não ser suficiente, outros dizem que é suficiente,
E é aí que entra a dúvida. Aqui em Famalicão o que acontece é que há um toque do Coates, com a diferença, parece-me a mim, que o Coates tem uma intenção de ir jogar a bola, que acaba por conseguir jogar, e depois fica a dúvida se o toque é intenção ou não. O árbitro, neste caso, entendeu que era suficiente, no caso do Porto, entendeu que não, era o mesmo árbitro, foi ver ao árbitro. E depois criou-se esta polémica toda à volta de um nome, porque coincidiu que o mesmo árbitro tem arbitrado os 2 jogos mais polémicos até o momento da Liga, e isto criou alguma revolta, nomeadamente na direção do Sporting, que depois veio exprimir. Já recebemos o comunicado da APAF, que eu só tenho uma nota. Eu acho bem que eles defendam a classe deles, mas dizem no comunicado que a arbitragem a competência da arbitragem é reconhecida em Portugal e na Europa, deve ser algo de extraordinário. Quer dizer, se há algum sítio onde a competência da arbitragem portuguesa não é reconhecida, começar é logo em Portugal. Porque eu acho que já vi toda a gente criticar a competência da arbitragem em Portugal. Logo, a APAF achar que a competência da arbitragem é reconhecida em Portugal é duvidoso. Achar que é reconhecida na Europa ainda me faz mais confusão, porque a UEFA, quando teve que enviar a lista de árbitros para o Mundial, que quem não sabe, quando há um Mundial, as várias confederações elegem X número de árbitros, um bocado parecido com as seleções. As que têm mais peso têm mais árbitros, as que têm menos peso têm menos árbitros. E a UEFA, quando enviou a lista para o Mundial, 12 anos depois, não enviou um único árbitro português. Eu não sei como é. Isto foi em 2018, foi há 10 anos o Mundial. É este o reconhecimento de competência que a UEFA faz da arbitragem em Portugal. Preferiu mandar árbitros, e se formos ver, de ligas absolutamente periféricas na Europa, do que mandar árbitros portugueses. Por isso, acho que a APAF devia defender os seus, ok, o Sporting vai defender-se a ele, o Benfica vai defender-se a ele, o Porto a ele, e a APAF tem que defender os seus, mas tem que ter noção de que a credibilidade da arbitragem e a competência estão longe de estar assim tão reconhecidas em Portugal e na Europa. Paulo, são 2 questões que eu considero diferentes e acho que são pertinentes analisar as duas. Primeiro, o jogo em si e aquilo que tem sido a caminhada do Sporting nesta Liga NOS, continua com o primeiro lugar, e a pergunta que eu tenho diretamente a fazer é se neste momento é a equipa que melhor joga o futebol em Portugal. E a outra é, obviamente, sobre aquele lance do Coates e a intervenção do vídeo-árbitro. O que é que há a dizer sobre este lance? Concordas com a análise do José Nuno e como é que interpretas o papel do vídeo-árbitro em Portugal? Okay. Olá, em primeiro lugar, boa noite e obrigado pelo convite para estar aqui com vocês neste programa. Assim, em relação à primeira pergunta, eu estou de acordo. Acho que o Sporting tem um futebol positivo, um futebol atrativo, e para mim não é surpresa porque pelo aquilo que eu conheço do seu treinador, e eu já o enfrentei no Campeonato de Portugal, quando eu estava nos Açores e ele estava no Casa Pia. Ele já tinha muito esta filosofia de jogo. Nesse caso o Casa Pia era uma equipa para subir divisão, para ganhar a nossa liga, e à semelhança daquilo que é o projeto do Sporting. E quando ele entra no Braga, aliás, sobe da equipa B para a equipa A e apresentou o que toda a gente viu, e depois já na fase final, quando pega no Sporting, eu não tinha dúvida nenhuma que isto ia acontecer, porque ele, tendo tempo como teve para começar o projeto desde a pré-época e construir um plantel à imagem daquilo que ele quer colocar e temos visto em campo. Por isso eu acho que o resultado do Sporting estar em primeiro lugar é um pouco disto tudo que eu estou a dizer. Um futebol atrativo, um futebol positivo, um futebol com uma dinâmica muito, muito, muito interessante, muito interessante. Se formos falar um pouco no sistema tático do 3-4-3, que se pode depois transformar em vários subsistemas, se quisermos entender assim, é muito interessante observar a equipa do Sporting. Portanto, eu acho que se formos por aí, acho que a equipa do Sporting é a que melhor pratica futebol em Portugal, e oxalá que seja assim, porque, por exemplo, com o Famalicão vimos, acho que um bom jogo, duas equipas com filosofias idênticas, e oxalá que apareçam mais Passos de Ferreira desta época, equipas com essa dinâmica positiva, com essa mentalidade, ok? Ou seja, Deus queira que apareçam mais treinadores assim, que é isso que se trata. Os treinadores é que colocam as equipas a jogar.
ok? Em relação à segunda pergunta, em relação ao lance polémico que o VAR interveio. Eu estou de acordo com o colega. Se o VAR ou quem deveria clarificar o que é um erro claro e óbvio e outras questões não o faz, depois todos os intervenientes, desde jogadores a treinadores, a clubes, departamentos de comunicação e depois o árbitro no momento de ter que intervir e ter que analisar, andamos todos às aranhas. E somos todos induzidos em erro e depois vêm os programas desportivos que vêm ajudar à festa, pôr lenha na fogueira, vêm os presidentes, vêm os departamentos de comunicação, enfim, ex-presidentes, como hoje ouvi o antigo presidente do Sporting Sousa Sintra, enfim, e acho que isso não vem aportar nada ao futebol. Mas isto faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa mentalidade, infelizmente, e digo infelizmente, porque eu gostaria de ver uma mudança radical nesse aspecto, porque depois vamos entrar já, o que é o contacto, intensidade, mas é possível medir a intensidade? Se é possível, como é que se mede? Eu estou de acordo com o Nuno quando diz que, e ele fez aqui uma excelente estatística em relação às faltas que nós aqui no nosso campeonato fazemos ou temos nos nossos jogos, que é praticamente o dobro da Liga Inglesa, ou mais, no mínimo o dobro. E isso faz-nos refletir bastante. Acho que temos que começar por aí. E eu concordo que começa nos árbitros, tem que começar nos árbitros. Aliás, tem que começar na Federação, tem que começar na APAF, nas instituições que dão as consignias aos árbitros para apitar. Se os árbitros deixarem de apitar estas pequenas faltas, estes pequenos contactos, o jogador, os clubes, os treinadores vão ter que meter na cabeça deles próprios e depois transmitir isso à sua equipa durante o microciclo, durante a preparação dos jogos, que não é possível fazer-se à falta, que é para aguentarem a carga, ao mínimo contacto, segue a jogada, tem que ser assim. Senão vamos andar sempre aqui naquilo que temos assistido desde sempre, desde que eu me lembro, e não vamos conseguir aportar nada ao futebol, porque isso acho que é um travão de mão para o desenvolvimento. Temos que mudar muito rapidamente de mentalidade. E depois, claro, o resultado é a lista de árbitros da UEFA. Pois, o que é que nós queremos? Ninguém ajuda, porque eu acho que não é defender os árbitros, eu acho que os árbitros é a parte mais fraca. Há uma equipa de um lado, há uma equipa do outro, né? Todos têm voz, todos criticam, todos apontam o dedo. Os árbitros defendem-se como podem. E normalmente é mais fácil culpar o árbitro do que às vezes assumir culpas próprias, não é? Repara, aquilo que o Nuno disse, o Nuno falou e bem, aqui quando o Sporting não foi eficaz na finalização e teve algumas oportunidades para fazer mais golos, e se calhar não estaríamos aqui a falar desse lance, não é? Pronto, se tivéssemos ganho, se calhar as pessoas do Sporting, os treinadores e tal, os jogadores, não falariam se calhar dessa polémica, passava se calhar de uma forma mais ligeira. Depois falámos de outro erro, que é o tal erro da barreira, não é? Saltam 3, os outros 2 não saltam, são 4, são 5, a culpa é do treinador do guarda-redes. Bom, então, e que tal fazermos como o Mr. Oliveira, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, é assumir os erros. Jogamos mal, culpa própria, queixamos dos nossos erros. Agora, é claro, principalmente os clubes que lutam por estar nos primeiros lugares, têm esta estratégia de pressionar um pouco o árbitro, de limitar depois um pouco o que é a escolha dos árbitros ou a própria atuação do próximo árbitro do próximo jogo, e andamos aqui, voltamos ao mesmo. Enquanto não mudarmos de mentalidade, vamos continuar na mesma, vamos continuar a ter imensas faltas, o tempo útil de jogo, claramente, é um resultado direto, é óbvio, é muito menor ou das restantes ligas europeias, infelizmente, porque nós temos grandes treinadores, temos
condições para fazer mais e melhor, temos grandes universidades por detrás das metodologias todas do treino, que é isso que dá um plus em relação aos outros treinadores. Não venham cá com cantigas, porque a Espanha, eu estive lá, bebeu muito e continua a beber muito das nossas metodologias, não estando aqui agora a referir universidades e metodologias A, B ou C, não interessa estar a identificar nada. E temos muitos bons executantes, não só que vêm das academias, que formam excelentes jovens, que depois são lançados na Primeira Liga, assim como também vamos recrutar excelentes executantes lá fora. Ou seja, temos tudo para ter uma liga muito melhor, e enquanto não mudarmos o nosso chip, vamos andar sempre aqui com desculpas, porque reparem, se nós formos por aqui, o árbitro não marca uma, não marca duas, não marca três, isto vai ter que mudar obrigatoriamente, mas tem que ser todos os árbitros, através da Federação, da Liga, da APAF, toda a gente, tudo no mesmo caminho, toda a gente a puxar para o mesmo lado. Vai ter que mudar. O que é que vai levar a isto? Vai ter que levar a uma reflexão dos clubes para fazer um melhor trabalho, vai ter que levar uma maior reflexão dos treinadores e fazer uma autocrítica, nem que seja para dentro. Se não querem fazer uma autocrítica no flash interview ou na comunicação social depois do jogo, ok, nem que seja para dentro. Na conferência, nem que seja para dentro. Isso faz com que sejamos muito mais competitivos. E se eu agora tenho um jogo contra o José Nuno, não é? Se eu sei que ele é muito bom, eu vou ter que obrigatoriamente preparar muito melhor. Muito melhor. E isso vai crescer o José Nuno, vou crescer eu, vai crescer o futebol português. Agora, se andarmos aqui com desculpas, porque isto é muito fácil, subir para o lado e deitar as culpas ao outro. Isso é o mais fácil que há. Enquanto andarmos com isto, não vamos sair da cepa torta. E depois, claro, felizmente este ano estamos bem na UEFA, estamos bem com o Braga, com o Porto e com o Benfica. Mas, é assim, acho que poderíamos estar muito melhor. As condições que nós temos aqui no nosso país, em termos, aquilo que eu referi há pouco, não só em termos de treinadores, mas também a metodologia de treino que nós temos cá, teríamos que ter muitas mais condições para meter mais clubes nas competições europeias. E não temos por culpa própria. Porque depois, quando estamos a formar uma liga não muito forte, por causa de toda esta mentalidade, e depois, claro, se não temos competição interna, como é que nós vamos depois combater contra a França, contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra a Alemanha? Não temos hipótese. Andámos lá com o Porto, que está a fazer boa figura, mas o Benfica poderia estar, e poderia estar o Braga, e poderiam estar outros clubes, ou mais clubes, e fazer grande figura, que é isso que toda a gente quer. Sim, é diferente competir uma vez por semana contra uma equipa de topo do que, como acontece nesses campeonatos, Inglaterra, Espanha e França, em que todas as semanas competem internamente contra equipas com muita qualidade. Paulo, vou continuar contigo para o próximo tema, porque imediatamente a seguir a esse jogo do Famalicão Sporting, tivemos o Porto Tondela, que acabou 4-3. O Tondela, antes deste jogo, tinha apenas, penso eu, 6 golos marcados na Liga e fez agora 3 ao campeão nacional, ao Futebol Clube do Porto, no Dragão. Sérgio Conceição, vimos na conferência de imprensa assumir algumas culpas e vem de encontro àquilo que falamos, esteve bem nesse aspecto e até pessoalmente penso que é um treinador que às vezes peca um bocadinho por isso e desta vez assumiu e bem. O que é que falhou na estratégia do Porto defensivamente para sofrer 3 golos de uma equipa que não tinha conseguido nas jornadas anteriores marcar tantos golos, e ainda assim se acabou por ofensivamente ter mérito na vitória que conseguiu? É assim, eu acho que isto tem a ver um pouco com aquilo que foi a época passada e é aquilo que não está a acontecer esta época, porque há uma diferença abismal nos jogadores que eles tinham na época passada e que este ano o Pepe está lesionado, o Marcano ainda não está, o Alex Telles foi embora, e os jogadores que tínhamos do Danilo quando jogava na posição 6, que era um tampão muito importante e nos equilíbrios, e para uma equipa
com o caudal ofensivo que o Porto, qualquer equipa que luta pelo título, não é? Tem que atacar a maior parte do jogo, tem que ter um jogador como o Danilo que faça esses equilíbrios, porque significa que vai haver muitas transições defensivas. E eu penso que é um pouco por aí, porque os jogadores que estão não têm dado conta do recado, que é mesmo assim. Porque o Zaidu é muito bom a atacar, mas acho que ainda não é tão equilibrado entre o atacar e o defender como era o Alex Telles, não é? O Pepe é o Pepe, não só uma voz de comando, mas com toda a experiência que ele tem e a qualidade que ele tem, embora a idade parece que não pesa, mas e depois o Danilo do meio campo também era muito importante, e acho que é um pouco por aí, não só os jogadores, mas poderá ser um pouco aqui também um pouco da dinâmica de jogo que possa ter mudado, porque reparem, houve alguns jogadores que saíram. No ano passado eu lembro-me que eles jogavam muito para a referência para o Tiquinho. Este ano se calhar jogam um jogo mais elaborado. Se jogam um jogo mais elaborado, em alguns jogos podem se expor mais. Se expõem mais, ou seja, não é só um problema dos defesas e do Danilo que falta. Isto temos que olhar para a equipa como um todo. E se vamos falar da dinâmica, podemos começar a falar, ok, desde o ponta de lança que não defendeu um lance como deveria ser ou como no ano passado defendiam, e depois, claro, a gente só olha para o guarda-redes e para os defesas porque pronto, é onde o lance acaba e dá em golo. Mas, por exemplo, neste jogo, houve ali algumas bolas perdidas em zonas que não é muito frequente nestas equipas, como o Porto, e muito bem aproveitadas pelo Tondela, que fizeram uma transição, um ataque rápido e que deu em golo, não é? Não é muito normal, mas é aquilo praticamente que já é a terceira vez que o Porto sofre 3 golos esta época e que se calhar, pronto, soou agora o alarme por ser um jogo em casa e lá está que o Porto teve que marcar 4 golos para vencer este jogo em casa, não é? Portanto, não sei se estão à procura de reforços nem se não, ou se reforços é o Marcano e o Pepe que estão dentro do plantel, mas estão lesionados, ainda não estão prontos para ajudar a equipa, mas poderá ser uma questão de dinâmica, porque quando não temos um Danilo, não temos os mesmos jogadores da época passada, temos que adotar aqui outra dinâmica coletiva, setorial, o que quer que seja, por isso é que, e disseste bem, eu acho que esse é o papel do treinador. Se não o quiser fazer para fora, nem sempre é possível fazer para fora, há várias estratégias. Às vezes para não colocar em xeque os jogadores que falharam, para não pôr mais pressão nos jogadores, às vezes é necessário dizer-lhes sim, falhamos, e os jogadores já sabem, toda a gente já sabe, sem falar em nomes, ok? Que é para soar o alarme e depois, de uma forma interna, ir mais ao detalhe, com vídeo, né? Com o jogador, ou com o setor defensivo, ou com toda a equipa, e já depende da estratégia de cada treinador, e depois corrigir em treino, porque não é normal, desculpem, o Porto ter este déficit porque são 13 golos sofridos em tão poucos jogos, se calhar é um pouco, está a pecar aqui, e isso significa se calhar uma perda de pontos, uma diferença de pontos de 4 pontos neste momento para o Sporting. Está bem que ainda falta muito jogo, mas há aqui uma coisa a realçar que eu acho curioso. Reparem que na Champions o Porto tem 3 golos sofridos. É um facto, não é? É um facto. E se dissermos, ok, e se formos àquela questão que estávamos a falar há pouco, que a Champions temos uma dificuldade, porque os adversários têm um patamar competitivo muito superior àquilo que o Porto pode apanhar aqui com todo o respeito pelo Tondela, ou o Paço de Ferreira, ou outro clube qualquer, não é? E acaba por sofrer muito mais golos comparativamente na Liga Portuguesa que na Champions. Haverá aqui, se calhar, várias formas de interpretar isto? Sim, se calhar temos que olhar para isto de outra forma. Porquê? Para jogar na Champions ninguém tem que estar, o treinador não tem que motivar, não tem que... O jogador já está focado, já está super concentrado, está super motivado para competir na máxima competição
de clubes a nível europeu. Portanto, acho que por aí estamos. Isso pode ajudar a não cometer erros defensivos, a estar mais concentrado. Claro que sim, ok? E eu lembro, mas também tem a ver aqui um pouco se calhar com a estratégia, porque se nós não nos lembrarmos do excelente resultado que o Porto conseguiu em casa contra o Manchester City, ok? Vamos um pouco à estratégia do jogo. O Porto não joga assim na Liga Portuguesa, nem contra o Benfica, nem contra o Sporting, nem contra ninguém, não é? Pode haver em algum momento contra algum adversário, se calhar até lhe interessa descer o bloco, baixar o bloco, estar ali compacto e defender ali um resultado, ou não estar confortável no jogo, porque o adversário está-se superior em algum momento do jogo, e então desce ali um pouco o bloco para ajustar ali enquanto não chegam ao intervalo, para o treinador ajudar ali em alguma dinâmica, mas geralmente, e de uma forma lógica, nunca joga assim. Não é? Então acho que leva um pouco àquilo que eu estava a dizer. Não tem Pepe, não tem Danilo, não tem Alex Telles, não tem Marcano. Pois vamos um pouco à dinâmica que apresentou contra o Manchester City e adapta-se com os jogadores que tem para aquele determinado momento, para aquele determinado adversário. Faz-me lembrar um pouco aquilo que aconteceu na Índia comigo, porque nós tínhamos 3 competições diferentes. Nós na Liga Mizoram, que é a Liga Estadual, dominávamos completamente 85% dos jogos, 90%, éramos muito superiores aos adversários. Na Primeira Liga já era mais equilibrado, porque já apanhávamos equipas que se equiparavam a nós, e na Liga dos Campeões, esquece, era um Porto de Manchester City, e nós com os mesmos jogadores tínhamos que ter várias estratégias diferentes e várias dinâmicas de ajuste de bloco, principalmente quando não tínhamos a bola. E acho que é um pouco por aí que o Sérgio Conceição tem que fazer, e acho que este comentário de uma autorreflexão vai direcioná-lo e está direcionado para isso mesmo, que ele vai chegar a uma conclusão que não se pode jogar da mesma forma, se calhar, que a época passada, ou pelo menos quando não tem Pepe ou não tem Marcano, e quando tem, pois se calhar pode assumir mais riscos, porque essa dupla é fantástica, mesmo que não sendo uma dupla muito rápida, tem muita experiência nesse aspecto, e de certeza que está no caminho certo para fazer essa autorreflexão e encontrar o caminho o mais rápido possível, para termos um Porto forte, que é para aquilo que eu estava a dizer. Se tivermos aqui 5 equipas a lutar pelo título até à última jornada, é fantástico para a Liga Portuguesa. E que se meta aí o Famalicão e o Paço de Ferreira aí a morder os calcanhares, porque é assim que nós vamos conseguir ainda ser melhores na Europa, é sermos fortes cá dentro, sermos competitivos. Agora, se andarmos aqui com o Porto a ganhar 10 campeonatos seguidos, ou o Benfica, ou o Sporting, isso não aporta nada ao futebol português, evolui muito pouco. José Nuno, uma análise a este Porto, se realmente é esta mudança de jogadores que pode estar a influenciar a componente defensiva do Porto, ou se será algo mais processual que o Sérgio Conceição terá de alterar, ou se, como o Paulo acabou por dizer, são as duas coisas e o treinador tem que se adaptar a isso mesmo. Eu acho que o problema do Porto é claramente os jogadores. Por isso é que o ano passado, no campeonato inteiro, sofreu 22 golos e neste campeonato já leva 13. E nem um terço do campeonato vamos. Não acredito que o Porto vá sofrer 40 golos ou quase 50 golos na época, porque vai melhorar, com certeza. Mas acho que o problema está nos jogadores. E depois há muito tempo que eu não percebo a política, sou sincero, de contratações do Porto, na sua maioria. Lembro-me do Porto num ano em que não contratou ninguém e contratou o Baná para a baliza. Um suplente, quando tinha o Casilhas e o José Sá. Uma equipa não contrata ninguém e vai gastar 1 milhão num guarda-redes que não joga. E este ano, quer dizer, a equipa perde o Danilo e o Alex Telles. O Alex Telles foi buscar o Zadu. O Danilo foi à última da hora buscar um emprestado Gruitch e vai-me buscar Nanu e Carraça para jogar com o Manafá, que já tinha. O que é que Carraça está lá a fazer? O Nanu, ok, veio para suplente, o Manafá, faz falta ter... quer dizer, só tem um lateral esquerdo, que é o Zaidu, mas depois tem Manafá, Nanu e Carraça. O Nanu já pouco joga, o Carraça nem no banco vimos. Para centrais, veio o Sarro, ok, até porque o Marcano estava lesionado e convinha estar atento a isso. Só tinha o Danilo para 6, foi buscar agora o Gruitch
E recordo que tem lá um Bloom que custou 8 milhões, que nunca ninguém percebeu o que é que veio fazer. Foi buscar agora o Felipe Anderson, que também ninguém percebe. Tem posições claramente deficitárias, mas mesmo assim contratou para 4 pontas de lança de uma vez, e o Taremi começa agora a jogar mais. O Evanilson houve ali uma fase que parecia aqui, agora já parece que não vai outra vez. O Tony Martínez teve uma oportunidade na taça. Jogou com o Gil até ao intervalo, acho eu, e jogou na taça. Grosso modo, pode ter entrado uma outra vez. Ou seja, se não temos dinheiro para tudo, ou seja, o ideal, eu não digo que o Tony Martínez seja mau jogador ou o Evanilson. Ótimo para o Porto ter Tony Martínez, Evanilson, Marega e Taremi. Agora, não pode depois ter só o Gruitch como médio defensivo no plantel e o Como. E depois nenhum deles joga porque joga com Sérgio Oliveira, Uribe e Otávio, quando nenhum destes jogadores... Porque a tática não mudou, mas o perfil do jogador para a posição do Danilo mudou completamente. E nenhum jogador destes pode pedir sequer que seja competente ao nível do Danilo, nem parecido. E por isso, se não temos dinheiro para tudo, se calhar não vamos buscar o Tony Martínez, ou não vamos buscar o Nagu, e já tínhamos o Carraça, e vamos buscar um 6 que nos encha as medidas. Isto chama-se gestão. E todos erram, e eu então, que sou do Sporting, estou mais que habituado a ver erros de gestão graves, mas acho que é um bocado por aí. E acho que o Porto tem este problema nos seus jogadores. Notou-se alguma dificuldade, também fruto se calhar do cansaço, nomeadamente no primeiro gol a nível de velocidade dos centrais, que não os tenho assim por lentos, portanto Sarri e Mbemba até considero centrais rápidos, e notou-se se calhar que as pernas começaram a pesar. Foi muito simples. O futebol é bom, o bom futebol é de processos simples, mas a maneira simples como o Tondela chega à frente e arranca ali um jogador em velocidade, que também é rápido, ok, mas notou-se fragilidades da equipa do Porto. Isto pode estar relacionado, como é óbvio, com o cansaço e alguma falta de competitividade por ter 2 centrais importantes lesionados. Mas acho que o Porto precisa urgentemente melhorar a qualidade do plantel. Ainda assim, não tendo a qualidade que tinha o ano passado, está a fazer uma boa campanha de Champions, está mais que vivo no campeonato, está mais que vivo nas taças ainda, vai causar muitos problemas ao Sporting Alvalade, vai com certeza causar problemas ao Benfica, ao Braga e aos outros clubes a quem jogar, mas começa a ter sustos, como em Passos, em casa com o Marítimo, que nota-se que o Sérgio não gosta. E só para finalizar, usar a frase que o Sérgio usou e que eu até que nem concordo muito com o Sérgio, gostei muito, que foi: quem acha que se defende com o símbolo está muito enganado. E de facto é um bocado isso no Porto. Se a do Porto não chega para não sofrer golos, é preciso trabalhar, e estes jogadores têm que perceber o que têm que fazer no campo, porque não vestem a mesma camisola, mas estão longe, no meu ponto de vista, de ter a qualidade de centrais que o Porto já teve no seu plantel, e por isso têm que trabalhar muito mais para honrar o símbolo do Porto. Muito bem, muito obrigado aos dois. Ficamos por aqui. Acho que veremos o Paulo aqui mais vezes, porque os insights que tem sobre o futebol português acho que é importante trazer para a discussão, e é uma pessoa com ideias frescas para aquilo que pode ser o futebol português do futuro, e esperamos contar com ele também aqui no Futebol à Portuguesa. Também obrigado ao José Nuno, o nosso habitual. Nós estaremos de volta na próxima semana para analisar mais uma jornada do futebol português, e continuem desse lado que nós continuaremos deste. Obrigado e até à próxima. Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play,